E aí, tudo bem com vocês? Continuamos trabalhando na montagem da nossa fonte de bancada. É importante que vocês assistam todas as aulas, não avance e nem pule, para que tenham um entendimento pleno. Então, vamos para a segunda parte. Bom, continuando. Já sabemos agora que é o transformador e sua principal função, que é manipular a saída da corrente alternada. Só que a ideia da fonte é trabalhar com uma corrente contínua e linear. Só para que vocês tenham uma ideia inicial do que é uma e do que é outra, vou desenhar um gráfico aqui de intensidade e tempo. Nós vamos trabalhar com uma saída aqui de 20 volts como exemplo. Então, dentro desse gráfico, eu terei 20 volts nesse ponto. Vamos desenhar uma senoide que representa a corrente alternada. A corrente alternada, ela parte de 0 volts, chega até 20, decresce, chega a 0. Depois ela cresce de forma negativa, chega a 20, decresce e chega a 0. E vai se repetindo em torno de 60 vezes por segundo. Essa é a corrente alternada. Então a corrente alternada, ela não tem polaridade definida. Horas ela está no positivo, horas está no negativo. A ideia da fonte é que nós possamos utilizar algo com polaridade definida na sua saída. Equipamentos eletrônicos, né, os smartphones que vocês vão testar, eles utilizam desse tipo de alimentação, de tensão contínua. Então aqui nós temos uma representação da corrente alternada, AC. E a nossa ideia é, no final, ter uma corrente contínua, linear, regulada e estabilizada. Tudo isso será feito ao longo dos vídeos. Então, a corrente contínua, vamos ter o mesmo gráfico. Aqui representa os 20 volts e aqui os 0 volts. Nós precisamos disso aqui, ó. Isso é o que nós queremos aí que a nossa fonte entregue. Algo com polaridade definida, linear, sem nenhum tipo de oscilação. E os componentes que serão utilizados aí no nosso projeto, eles vão garantir essa condição, ok? Então vamos ao começo. A primeira coisa que nós devemos fazer para transformar essa corrente alternada em contínua é retificar, tá? Essa é a segunda fase aí de trabalho de uma fonte. A primeira vem através do transformador causar uma diminuição, né? Ela causa uma queda no valor de entrada, para depois a gente poder estar retificando. Para isso, eu vou utilizar de 4 diodos. Lembrando, tá? Esse meu transformador, ele não tem o center tape, não é de derivação central. Se fosse, eu poderia utilizar de 2 diodos que daria certo, tá? Primeira coisa, vocês sabem que o diodo, ele é um tipo de componente eletrônico que permite que a corrente circule em apenas uma única direção. Então, o diodo, ele faz isso aqui, ó, tá? Esse é o sentido da corrente que o diodo permite. O diodo tem seus terminais identificados como anodo e catodo. Anodo fica deste lado e o catodo fica deste lado. Então nós temos aqui o positivo e o negativo e a corrente fluindo apenas de anodo para catodo. Essa é a principal função, a principal aplicação prática para um diodo. Bom, como eu não tenho aqui o center tape, eu vou utilizar aí de uma ponte para poder trabalhar com essa retificação. Tá? Se eu tivesse utilizando apenas um diodo, um diodo, vamos pensar assim, porque esse aqui não é o de derivação central, né? Caso eu trabalhasse apenas com um diodo,
tá? Para barrar esse ciclo negativo, eu teria um corte. Eu teria aqui a perda aqui do ciclo negativo. E aí eu teria a minha corrente funcionando dessa forma. Só que eu estou tendo uma perda aqui, né? Eu estou perdendo aqui metade, né, do que eu necessito aí para poder trabalhar lá na frente. Então isso aqui não é bom. Então por essa razão que nós vamos fazer uma ponte retificadora, onde o ciclo perdido ele vai ser jogado para cima. Então a ideia é que isso aqui suba e complete essa perda aqui de um semiciclo, né? O ciclo completo, né, ele poderia ser representado por um círculo, né? Um círculo, né? Ele daria uma volta completa de 380 graus, né? Então aqui eu tendo o semiciclo, eu consigo aqui repor, né, essa perda que eu teria utilizando apenas um diodo. É por isso que nós vamos ter que utilizar uma ponte. Então, pessoal, nós vamos montar esse diodo, né, da maneira que nós colocamos aí. Veja que vocês conseguem identificar uma lista branca. Essa lista branca é o lado negativo do diodo, é o cátodo, tá? Então, para que vocês possam montar essa configuração, vocês vão juntar de 2 em 2, tá? Os dois primeiros nós vamos juntar desse lado. Vamos fazer isso aqui. Que nós temos o mesmo que isso aqui, ó. Vejam que eu colocando dessa forma, eu tenho risquinho que está para o lado de cá e risquinho para o lado de cá. Os outros dois, aí nós vamos montar ao contrário. Vamos virar aqui o diodo. Vamos pegar do lado do anodo. Esses dois vão ficar aqui. Perfeito? Agora nós vamos unir as outras partes aqui. Isso. Agora nós vamos unir dessa forma, para ficar igual ao nosso desenho. Então temos aqui a nossa ponte retificadora.